Entrevista do dia. Bom, e o ouvinte da Mix certamente já ouviu os spots durante a programação com conteúdo específico sobre compliance, com a professora, inclusive, doutora Ângela Bubol. Não é isso, Karine? Exatamente, Carlão. E é com ela que vamos conversar novamente hoje sobre essa nova ferramenta na administração pública e privada. Boa noite, professora doutora Ângela Bubol. Bem-vinda novamente ao programa 18 horas, aos estúdios da Rádio Mix. Em casa, praticamente. Não é? Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Como é que tem sido essa nova experiência, né? Trabalhar em pílulas, né? Conseguir resumir de forma tão interessante esse assunto. Eu acho que esse é o grande desafio para mim. Assim, que sou professora, então a síntese não é muito uma característica de nós, assim, à frente de turmas. Mas tem sido uma experiência super gratificante, até porque a relevância do tema não surpreende, assim, e o interesse e a repercussão também. Então, para mim, nesse momento, conseguir sistematizar o conceito e tornar isso objetivamente claro e definida a sua importância no mundo que a gente vive, no estado que nós vivemos e na situação que nós vivemos hoje no país, eu acho que está fazendo todo o sentido. Então, é um desafio pessoal e um desafio profissional também. Agora, mesmo estamos aí diante de uma grave denúncia de corrupção na Secretaria de Educação do Estado, isso seria diferente se o governo do Amazonas estivesse praticando a lei do compliance aprovada pela Assembleia Legislativa ainda no ano passado? Completamente diferente. Né? Tanto para o governo do Estado como para o prestador de serviço. Então, porque a gente não entende, ninguém entende compliance. Compliance é uma ferramenta que corrige desvios, que previne desvios e que implanta um código de ética e de integridade. Então, a gente não estaria falando disso certamente, porque são os colaboradores, são os servidores e os stakeholders inteiros, ou seja, o que a gente chama em compliance de due diligence. O governo não poderia estabelecer nenhum vínculo de prestação de serviço com essa empresa, porque eu acho que ela já demonstraria a sua incapacidade de realizar atividade de uma maneira lícita. Eu gostaria que a senhora explicasse também para as pessoas que estão nos ouvindo quem são os stakeholders. Tá bom. Stakeholders é qualquer elemento que se relaciona com uma instituição, uma empresa. No caso do governo do Estado, seus servidores, seus gestores, cidadãos, todos que fazem parte dos serviços. Dos serviços que a gente identifica uma relação importante, relevante com... E, às vezes nem tão relevante assim, mas existe uma interface no desenho da estrutura organizacional. Perfeito. Ok, doutora, então compliance, a gente pode dizer que é uma lei anticorrupção aí que previne o que, né? Como seria isso? Na verdade, a lei anticorrupção, que a gente chama da Lei Anticorrupção Empresarial Brasileira, que é o número 12.846, que entrou em vigor há 5 anos, tá? Quando ela vem para a empresa, ela determina padrões de integridade. Então, a gente está falando de lei anticorrupção dentro da empresa. Por que isso? Porque, no geral, você pensa lei anticorrupção só para governo. O governo não age sozinho. O governo age com empresa. O governo age com empresário. Ok? Então, a gente está trazendo a lei para a empresa, traduzindo essa lei como uma norma e uma prática contra atos ilícitos. Tá, doutora, é possível ter relações com governos sem essa prática de corrupção? Em tese, não. E isso está mudando, e a divulgação, o conhecimento, a publicidade dos eventos que a gente tem acompanhado vão tornar a importância, a relevância e a urgência da implementação de programas de compliance, fazendo com que a lei se cumpra. Eu não estou falando de um desejo, de um anseio ou de um projeto. Eu estou falando de uma lei. Né? Então, assim, a pergunta tem uma resposta bem objetiva. Não deveria, né? Não.
Não deveria. Aqui pelo Humanas, as pessoas aqui do TV... Eu posso interromper? Eu acho que o compliance já está fazendo a diferença quando esses escândalos ou esses episódios saltam rapidamente para a publicidade, para a comunicação. Eu queria lembrar que o compliance atualiza o que a gente chama de princípios gerais da administração pública, que tem uma siglinha bem interessante, eu não quero esquecer, que a sigla é LIMP. LIMP. Maravilha, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, eu acho que resume super bem. Eu acho que não existiria uma sigla tão adequada. Limpar. Bom, toda mudança gera resistência. O compliance sendo implantado, tenho certeza absoluta que seria muito difícil o começo disso tudo, né? Obedecer essas regras que são tão rígidas e rigorosas. Para essas pessoas que já trabalham há muito tempo com as facilidades, com esse tipo de prática, né? Mas eu queria lhe perguntar o seguinte: eu conheço poucas empresas e órgãos públicos que cumprem essa lei. A Assembleia, por exemplo, ela cumpre a lei de compliance? Eu tenho uma boa notícia. Eu vou estar à frente de um evento de compliance em outubro. Eu acho que a Assembleia já dá uma sinalização que quer implantar através da sua escola de serviço público, já quer implantar a prática, já pelo menos iniciar com as diretrizes de compliance. Perfeito, já é alguma coisa. Não é? Claro. Já uma luz aí no fim do túnel, né, doutora? Exatamente, porque são essas iniciativas que levam o conceito, que desmistificam a palavra. Até porque a gente ainda não conseguiu uma tradução para ela e continua usando o compliance, que é conformidade. Porque, na verdade, professora, a gente percebe há muito tempo que deveria haver alguma coisa realmente que ajustasse, que alinhasse esses grupos, né, de pessoas eleitas pelo povo que estão ali para representá-las e no final representam a si mesmas. Exato. Né? Então, acho que o compliance vem cair aí de uma forma muito leve e sutil e, ao mesmo tempo, acabar com essa esculhambação toda. Eu acho que a gente nem deveria chamar de leve e sutil, eu vou discordar nesse momento. É formal, é uma ação formal. Pronto, melhor. Formal. É lei, cumprimento. É cumprimento de lei, não é? E um dos pilares é treinamento. Treinamento por quê? Treinamento para quê? Treinamento para você mudar a cultura. A gente conversou sobre isso algum tempo atrás, porque realmente essa prática ela está enraizada no serviço público, não só no servidor público, mas também na iniciativa privada. Porém, cultura se muda. E se muda com esse ajustamento que você falou, esse alinhamento. Exato. Com a legalidade. Não cumprir lei aqui é tradição no Brasil. Já virou cultura. Né? A quebrada de lei, a fugidinha do... o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. Cid, tem até aquela expressão, essa lei pega, essa lei vai pegar. Isso. Né? Como seria isso? Né? Essa lei vai pegar? Isso que eu... Tem que pegar. Tem que pegar, já está pegando, já tem muita gente presa e que elas que ninguém solte nesse momento. Isso acontece no mundo todo. O compliance já é uma realidade no mundo todo. E por conta disso, acho que nós vamos ter boas novidades e boas notícias, né, daqui por diante. Mas é tradição no Brasil não se cumprir lei, né? Como é que se muda essa tradição? Eu acho que a gente tem que entender que esse processo eleitoral, ele tem que mudar também. O que você fala em campanha, você tem que começar a cumprir. Né? Então, eu acho que a gente não pode delegar essa responsabilidade pela ética, pela integridade, só para os outros. Eu acho que nós somos agentes dessa mudança quando votamos e quando votamos especialmente errado. Doutora, será que essa geração muda ou só a próxima, hein, doutora? Eu acho que é uma transição. Essa ainda tem jeito? Eu acho que tem jeito. Eu não sou dessa geração entendida como Y, sei lá qual é a letra, sim, mas eu já formo opinião com jovens da universidade que estão ouvindo os drops, querem saber mais e vão preparar um seminário sobre isso. Então, é uma transição, é a minha geração. Começa com a informação. Acho que o primordial é proporcionar a informação, é que ela seja acessível e é que nós estamos fazendo aqui. E reconhecer o seu papel no processo. Isso, como cidadão, como profissional. Eu, como jornalista, como é que eu posso trabalhar com essa ferramenta? Você pode ser o compliance officer da Mix.
Por exemplo. Como seria isso? É a pessoa que vai se responsabilizar por implementar a prática de compliance da Mix, que é evitar qualquer conduta duvidosa. Por exemplo, quer ver uma conduta duvidosa que já é entendida como uma prática ilícita pelo compliance? O assédio. Todo tipo de assédio. Ele é previsto na norma de uma organização como uma conduta ilícita. Então, você, como jornalista, administradores financeiros, advogados, contadores, auditores, eles têm o perfil ideal para serem responsáveis pelo compliance nas empresas e nos órgãos. Deixa eu lembrar uma coisa bem legal aqui. Ao longo dos próximos 2 meses, nós vamos ter spots explicando detalhadamente o que é o compliance. São 10 inserções diárias, né? A Mix fazendo aí seu papel pelo combate à corrupção. Exatamente. Olha só, a gente está fazendo uma ação claramente de integridade. O que eu acabei de falar, a gente está praticando. Exato, e tornando a informação acessível com esses drops, não é? Com os stakeholders, com os ouvintes, com os cidadãos, com as pessoas. O ouvinte passa a ser um stakeholder. Com os parceiros. Popularizando, né, doutora? Exatamente. Também, e fazendo com que ela pegue, digamos assim, né? Porque se fica ali, eu acho que o que faz com que as coisas peguem chama-se punição. Boa. Exemplo. E o que eu gosto de falar sempre. Tone of the top. É o governador que tem que dar o exemplo, é o prefeito que tem que dar o exemplo, é o empresário, o dono, o CEO que tem que dar o exemplo. Os gestores, no final. O gestor. E uma saia justa. O governador está dando exemplo? O atual. Não está dando exemplo nesse momento. O que ele deveria estar fazendo? Quando são revelados esses episódios de corrupção, o que minimamente eu posso entender como técnica? Como técnica, não há uma norma de compliance sendo cumprida no âmbito do governo estadual. Eu não preciso estar na administração para saber disso, porque esses episódios têm revelado com uma certa frequência o descumprimento minimamente do que a gente chama de integridade. Tá? Então, é o descuido nas transações. Stakeholder de novo, eu não me preocupei na hora que eu contratei, na hora que eu fiz uma licitação, em conhecer nesse caso não teve nem licitação. É pior ainda, que torna o episódio com contornos mais complexos e nebulosos, dentro do compliance. Nessa questão ambiental, já que estamos falando das queimadas, né, enfim, o mundo inteiro falando sobre isso, existe o compliance para essa situação ambiental, para a questão? Olha só, o maior exemplo de descumprimento de compliance no Brasil até hoje é o da Vale, com Brumadinho. Né? É o descumprimento total, absoluto, descaso com o cidadão, com a pessoa que morava, né? o morador, o servidor. Né? Então, a questão ambiental, ela dentro do compliance, a gente tem, e inclusive nós temos um Drops aqui na Mix que fala compliance e sustentabilidade. Porque eu acho que é um dos ambientes onde o compliance é mais exigido. Porque está estabelecendo uma relação direta, de vida com o cidadão. Quantas vidas foram perdidas em Brumadinho? Eu lembrei agora, quando a senhora fala sobre isso, sobre as questões também nos Estados Unidos. Eles falam de negócios burros não se faz. Eles se existe a possibilidade de um negócio não dar certo, ele não começa. Então, aqui no Brasil, Brumadinho já tinha as perspectivas de algo dar errado. E mesmo assim levar adiante. A forma que fizeram aquela barragem, né, que é a montante, salvo engano, já tem a possibilidade enorme, gigantesca de dar errado, de acontecer a previsão do risco. E eles não levaram isso em consideração. Que é um dos pilares do compliance que a gente fala aqui também. Perfeito. O controle de risco. Toda empresa tem o seu risco. Então, um dos riscos era um risco estrutural, né, que foi descuidado. Então, assim, as questões ambientais, elas estão
tem uma relação direta de vida mesmo com o compliance. Se descumprida, a gente está falando de vítimas, de pessoas que perderam o horizonte das suas vidas e que estão até hoje sobrevivendo através de doações. Perderam a sua vida. Não vivem mais, elas sobrevivem. Elas sobrevivem. Perfeito. Exato. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa 18 Horas. Conversamos com a professora Ângela Bubol sobre o compliance. Lembrando que ao longo dos próximos 2 meses vamos ter os spots explicando detalhadamente essa questão tão complexa que é o compliance. E é a Ângela que faz, viu? Se vocês ainda não ligaram a voz, aquela voz é dela mesma. Sim. Ok, gente, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Considerações finais. Aprender, realizar e se responsabilizar por isso também. Não delegar tanto, a eleição está vindo aí.